O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nossos erros, nesse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, nossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, na alegria e na bonança, a nossa porta de esperança, que nunca se fechará. A voz parecia um rouxinol celeste cantando, enquanto os seus olhos marejados observava a cena dantesca. Era, sem dúvida, o momento mais doloroso daquela jovem de Corinto. Ela não entendia o motivo de tamanho ódio, mas o fato é que o seu irmão e seu pai estavam sendo flagelados à sua frente. Abigail, que tinha os seus traços israelitas muito belos, seus olhos negros, tal qual pérolas à luz, pedia na intimidade do seu coração a clemência para a odienta atitude daquele homem nefasto. O questor Licínio Minúcio, do legado de César, havia tomado as posses de sua família e naquele momento estava também destinando-os à separação. Porquanto seu pai morreria à sua frente e seu irmão Gesiel seria levado às galeras, grandes embarcações prisões, onde os escravos estavam destinados a remar, na condenação até a morte. Aquele era um momento que ficaria marcado indelevelmente no coração daquela jovem, onde ela poderia encontrar a esperança, a paz, o amor novamente, em quem ela conseguiria depositar novamente este mastro amoroso da coragem e da fé. O fato é que a obra Paulo Estevão descreve a trajetória dessas almas notáveis, que conseguiram colocar-se à disposição das leis divinas, mesmo antes de conhecer em plenitude a mensagem de Jesus, na consciência, eles já entendiam na acústica da alma as leis divinas, porque já conheciam os conceitos e os princípios de Jesus na intimidade. Então, aquele momento era um momento decisivo.
que traz para todos nós uma reflexão. Quem somos nós nas várias posições em que nos encontramos? Quem somos nós quando todas as coisas nos satisfazem o sentido? Quem somos nós quando nós estamos nas provações mais acerbas, na escassez, na dificuldade mais atroz? O Espiritismo nos oferece o estandarte da imortalidade. Há no Espiritismo as revelações incomparáveis da vida além do sofrimento. Mas o fato é que o ser humano sofre. O ser humano sofre. E este sofrimento parece a cada criatura destituir-lhe a esperança, colocar-lhe como se fosse acrisolado das suas forças, quedado, porque ele enxerga o dia como se fosse um peso, ele enxerga as esperanças acabadas, ele interpreta as experiências como se fossem flagelos dentro dele próprio. E, obviamente, na casa incontável do tempo, se eu tenho interpretado a vida como uma adversária, se eu tenho analisado as coisas como se fossem contra mim, o tempo não vai me parecer um amigo querido, vai me parecer um carrasco. Se porventura eu estou na minha família e eu interpreto os meus entes queridos como inimigos, como opositores, como fardos pesados, quanto mais eu analiso o tempo que eu tenho com eles, mais parece que eu estou sendo flagelado, mais parece que eu estou sendo vergastado, e obviamente a minha dor, ou melhor, o meu sofrimento, vai aumentar. Mas o Espiritismo nos oferece em O Livro dos Espíritos uma contribuição sem precedentes. É que até então, as ideias teológicas do mundo haviam apresentado uma intenção de dizer o que Deus era, as pretensões de definir o ilimitado, a criatura limitada tentando definir o ilimitado. E na história das ideias religiosas, colocamos Deus nos seus tronos, na sua cátedra de ser humano divino, como se fosse possível a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ter qualquer tipo de traço dos homens. Mas foi assim que nós fomos pintando o Deus que nós criamos. Como disse Voltaire, eu não acredito no Deus que os homens fizeram. Eu acredito no Deus que fez os homens. É muito diferente. Mas nesse processo, nessa relação de mitificar e de colocar Deus com as nossas falhas humanas, por exemplo, como se Ele estivesse pronto para nos punir, como se Ele estivesse pronto para ver qualquer erro que façamos, é óbvio que a nossa ideia sobre vida, sobre experiências na terra, sobre as relações que nós temos com as pessoas, ficariam submetidas a essa ideia de um Deus para temer, um Deus para ter medo, um Deus para fugir. E isso foi criando na criatura humana um afastamento muito profundo do Criador. Por quê? Porque ao invés da mente, da inteligência e do coração
se dignificarem com o sentimento de filiação divina, nós fomos nos enrolando nas ideias teológicas, nos sistemas cada vez mais complexos, e por mecanismo de orgulho, quando chegamos na era do iluminismo, quando a humanidade estava propensa às grandes pesquisas, aos questionamentos, ao invés de nós nos maravilharmos com as revelações que as ciências nos davam em torno dos planetas, dos sistemas, das descobertas da natureza, mostrando que tudo funciona de uma maneira amorosa, inteligente, o sentimento de afastamento do Criador fez com que nós achássemos que já tínhamos a capacidade de ter todas as respostas e que Deus era realmente uma ilusão. Foi esse sentimento de afastamento que tomou conta da Europa, que fez com que as criaturas se tornassem cada vez mais propensas a se afastarem das ideias de Jesus. Mas quando chega no meio do século XX, em que a criatura humana conheceria a grande chaga, o século XX, o século da Segunda e da Primeira Grande Guerra Mundial, foi ali, na Segunda Guerra Mundial, que os cenários, que as situações desenvolveriam um outro prisma para a criatura humana. Até que ponto esse afastamento, até que ponto esse egoísmo, até que ponto toda essa violência contra si mesmo e essa falta de espiritualidade poderia levar a criatura humana. E nós nos encontramos agora nos campos de Auschwitz. Naquela época, a humanidade estava no auge do terrível orgulho e do terrível egoísmo. Mas um homem, que também fora preso no campo de Auschwitz, ofereceria para a humanidade, em sua contribuição, em seu estudo, o princípio profundo do convite ao autoaperfeiçoamento, em sintonia perfeita com o trabalho do Espiritismo, anos antes, em sintonia perfeita com o Evangelho de Jesus, mais de 2000 anos antes praticamente. Ele então, sem entender porquê, em meio à paisagem que era levado ao campo de Auschwitz, Viktor Frankl pensava consigo mesmo: não deve ser tão grave. Isso não é tão grave. Eles apenas estão nos levando para algum lugar. É apenas temporário. E o psicólogo Viktor Frankl escreveria em sua obra O Sentido da Vida, o psicólogo num campo de concentração, que aquele sentimento em que ele estava no vagão sendo levado até o campo de Auschwitz, e que ele estava negando o que estava acontecendo, era chamada ilusão de indulto. É um fenômeno que acontece conosco. Quando nós estamos numa situação de alto impacto, que alguma coisa nos tira o eixo, e aquilo é eminentemente doloroso para nós, nós entramos, de certa forma, numa ilusão de indulto. Não, isso não está acontecendo. É como um ente querido, às vezes, que desencarna. Aquilo acontece e nós ficamos meio, quase que num sonho, talvez nos primeiros minutos, nas horas. Isso não aconteceu, ele registrou isso. É o primeiro sintoma quando um prisioneiro vai sendo levado, por exemplo, ao campo de concentração, diz ele. Mas o vagão chega,
O vagão chega na estação, chega em Auschwitz, e os guardas abrem a porta. Mas quem entra são os próprios prisioneiros. E ele conta no seu livro que eles entram com uma bochechinha levemente rosada, estão sem cabelo, estão com um estranho uniforme listrado. Mas eles não parecem agressivos, então eu não sinto o impacto naquele momento de uma maneira muito profunda. Eu sou levado para fora do vagão, e aí eu continuo acreditando que novamente eu vou sair dali, alguma coisa vai acontecer, mas eu sou levado por 1 semana, 2 semanas, também sou colocado naquele pijama, também naquele primeiro dia raspam a minha cabeça, tiram os meus documentos, me colocam um número para que eu não tenha identidade, para que eu não seja um alguém, para que eu seja apenas um número. E no trabalho de desidentificar-me da minha humanidade, eu vou entrando num outro estágio que Viktor Frankl fala depois, que se chama a morte do sentimento. Eu vou entrando no estado apático. Vai passando os dias, os maus tratos vão ficando cada vez mais intensos, e como toda a minha humanidade, lembranças, fotografias, nome, identidade, como sendo destituído de mim, eu vou perdendo pouco a pouco o sentimento que me resta daquilo que eu possa me apegar, me abraçar, melhor dizendo, numa esperança da felicidade futura. Chega então um estágio em que eu fico tão apático, que os próprios soldados me tiram dos quartos, me levam até um local onde tem uma grade elétrica, e a minha situação é tão desumana, tão miserável, que eles me colocam perto da grade elétrica, e pedem para que eu toque na grade elétrica, me dizendo, em termos irônicos, mais ou menos assim: pegue logo, acabe com o seu sofrimento. Você já não é mais humano, você é uma criatura abjeta, é um resto de ser humano. Se você pegar nessa grade, a sua dor vai desaparecer, o seu sofrimento vai acabar, basta simplesmente pegar na grade. E, obviamente, morrer com aquele choque elétrico. Mas o que Viktor Frankl observa é algo notável. Porque, ao invés da grande maioria tocar na grade, eles não tocavam. Havia alguma coisa que mobilizava-os a nunca tocar naquela grade. A dor aumentava, o sofrimento era cada vez mais atroz, mas eles não se entregavam àquilo. E Viktor Frankl, estudando, que fenômeno humano é esse dentro de nós, que nas horas mais difíceis, nas horas mais complexas, nós ainda assim permanecemos fiéis, acreditando na vida. E foi isso que ele foi descobrindo com a sua logoterapia, a terapia do sentido existencial. Percebe o psicólogo Viktor Frankl que existe dentro da criatura humana um núcleo indevassável, um núcleo indestrutível, um núcleo indiminuível, que mantém a humanidade, a energia de dentro da criatura viva,
por mais que ela entre nos estados mais abjetos em seu comportamento. Como o homem caído na estrada, que foi, por salteadores, machucado, alguma coisa existe que chama a presença de um samaritano dentro de nós. Há um samaritano que nos impulsiona. E é Joana de Ângeles que aborda isso com uma propriedade sem igual, nos oferecendo o pensamento de que nós somos lucigênitos, somos filhos da luz. E como filhos da luz, a semelhança de uma plantinha, que quando coloca uma caixa com um furinho, a plantinha busca a luz, pelo fenômeno do fototropismo, Joana fala sobre o teotropismo. Esse núcleo busca em nós a presença amorosa de Deus. Na obra Eu, Espírito Imortal, o Espírito Honório fala da força endoevolutiva. É esse impulso nuclear que nós trazemos, essa força que leva a criatura de dentro para as grandes conquistas nela mesma, adquirindo habilidades, inteligências, emoções, aprimorando o que existe no cerne do ser para os altos cimos da vida. Ele fala de uma força endo, é este núcleo amoroso da força de Deus que impele a criatura pelas leis imutáveis da criação. A lei do progresso, a lei de amor, justiça e caridade. E esta força endo que está dentro de nós, que nos concita, ela se conecta com uma força que só pode ser utilizada pelo uso do nosso livre-arbítrio, chamada de força autoevolutiva. Então, Deus está fazendo neste exato momento por nós, através da força endoevolutiva. O ser humano não pode, pela força do seu desejo, bater o pé e dizer: eu não quero evoluir, eu não vou evoluir nunca, eu vou ficar para sempre estagnado. Ele não tem esse direito, porque ele não foi programado para isso. Ele tem o direito a ser feliz. Não existe no universo o direito de ser infeliz. Só existe no universo o direito de ser feliz. E como só existe no universo o direito de ser feliz, essa força está aqui presente. Por mais que nos desafios do dia a dia, nós vamos ficando pouco a pouco num estado meio de indiferença frente aos outros. Como se nós, sem nos apercebermos, estivéssemos diante do egoísmo que nos rodeia, aumentando ainda mais o nosso egoísmo por dentro. Por mais que isso às vezes aconteça com alguns mais ou menos ou constantemente na vida de alguns, o núcleo amoroso dentro de nós não pode ser diminuído. Ele vai utilizar das leis de causa e efeito, vai utilizar de outros mecanismos, para que as experiências sejam atraídas para nós. E essas experiências sendo atraídas para nós, que nós chamamos de provas, conforme a obra espírita nos ensina, essas experiências sendo atraídas para nós, é essa relação entre a força endoevolutiva de Deus dentro de nós e as leis divinas, organizando que cada vez que eu me afaste do meu autoaprimoramento, eu receba um conjunto de experiências para me aprimorar.
Cada vez que eu vou para longe do melhoramento moral de uma questão dentro de mim, abre-se diversos portais das experiências da vida, e elas começam a surgir justamente para que eu me aprimore. E no que pese essa beleza da organização divina, devemos também enfatizar que isso se dá porque em Deus nós vamos encontrar 3 atributos profundos. O primeiro atributo, onipotente. O segundo atributo, onisciente. E o terceiro atributo, onipresente, por exemplo. Ou, na ordem que for, esses 3 atributos. Ora, cada criatura humana está mergulhados na onipresença de Deus. Significa dizer que em qualquer ponto dentro de nós, onde existe a sombra do vício, que é a ausência do bem, a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus organizam pelas suas leis que nós fiquemos convidados ou convocados, que nós sejamos convidados ou convocados a iluminar este vício, a iluminar este ponto que nós não estamos iluminando. Porque do ponto de vista cósmico, o mal é uma existência ou o mal é uma ausência? O mal é uma ausência. Se o mal é uma ausência e Deus é onipresente, todos os nossos movimentos de ausência do amor não conseguem combater a onipresença de Deus. Então, em nós, nesse momento, é como se estivesse sendo regido magistralmente por Deus, o universo das relações com as virtudes, iluminando os vícios. Mas isso só é possível se eu estou nas experiências. Porque onde é que o indivíduo verdadeiramente consolida uma virtude? Nós sabemos que ele consolida no coração, mas diante da vida, onde é verdadeiramente que o indivíduo ele é provado, ele consolida uma virtude ou é levado a desenvolver ainda mais essa virtude, se ainda não consolidou, pelo menos um plano relativo, porque a verdadeira consolidação é para espíritos puros e crísticos, nós sabemos, mas nesse nível em que estamos, ele é levado até os dilemas. São os dilemas na vida que nos colocam para escolher aqui ou aqui. Quando nós estamos num dilema, nós somos convidados a utilizar um atributo que nós trazemos, enquanto filho de Deus, que está conectado à lei de liberdade. Que atributo é esse? O livre-arbítrio. O atributo do livre-arbítrio, ele é utilizado nos dilemas. Quando então eu estou num dilema, eu vou para cá ou vou para cá? O meu universo ético é mexido. O meu universo moral, consciencial, onde as leis estão presentes, é convidado a ser movimentado. E o que acontece nesse ponto? Todo o arcabouço que eu trago dentro de mim, das minhas conquistas morais, é colocado a benefício para que eu faça uma escolha feliz.
a favor de mim mesmo, enquanto espírito aprendiz da vida. Então, naquele momento do dilema, é que eu vou sentir realmente se estou praticando ou não praticando o autoaperfeiçoamento. Eu não tenho como fazer uma análise genérica se eu estou ou não praticando o autoaperfeiçoamento. Eu necessito ir para um ponto, um episódio. Naquele ponto, o que foi que eu escolhi? Naquele outro, o que foi que eu escolhi? E aí eu consigo ter uma noção mais prática, mais profunda e concreta de como é que eu estou me aperfeiçoando. Por exemplo, se eu pedir a vocês agora, por gentileza, encontre dentro de você aí a inveja, mostre para mim. Conseguiu achar? Encontre dentro de você a tristeza, mostre para mim. Conseguiu achar? Eu vou ter uma dificuldade enorme, mas eu vou mudar a pergunta. Lembre de um momento em que você sentiu inveja de alguém. Ficou mais fácil? Lembre de um momento que você sentiu tristeza com uma pessoa. Ficou mais fácil? Porque a amorosa providência e previdência divina nos dotou de memória, graças a Deus. Porque nós somos dotados de memória, nós podemos memorizar os episódios em que os sentimentos atuaram, em que o pensamento atuou, e eu posso ir lá naquele episódio e fazer um trabalho de autoacolhimento amoroso, ressignificar por que eu pensei daquela maneira, por que eu agi daquela forma, e aí começar a decidir, agir conforme as leis divinas. É esse processo de auto-perceber-se, de auto-aceitar-se, que eu vou começar a dar os primeiros passos para os dilemas que eu vou estar sempre sendo convocados a passar pelos dilemas, eu escolher o que é que faz sentido para mim. E essa foi toda a tese de Viktor Frankl, a terapia do sentido existencial, a logoterapia. O potencial do sentido já existe dentro da criatura humana, enquanto uma semente. Ninguém fica realmente, vamos dizer, do ponto de vista total, vazio. Porque nós somos filhos de Deus. Não há como o filho de Deus ficar totalmente vazio. Esse núcleo da presença de Deus em nós nunca fica vazio. O que é que fica vazio? O que fica vazio é o meu sentido do que eu estou dando para a minha vida. E eu vou começando a me sentir vazio desse sentido. Allan Kardec, pensando nisso, ele vai ao ponto de perguntar às entidades venerandas o que é que causa à criatura humana o desgosto pela vida, na quarta parte do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem. 3 palavras que nos ajudam a pensar muito, durante muito e muitas horas, sobre essas 3 palavras. Eles respondem: saciedade é uma, que o indivíduo sente desgosto pela vida. Falta de fé é outra. E ociosidade é outra. Então, o que faz o indivíduo entrar nesse mecanismo de vazio, de depressão, de querer fugir de tudo, fugir de si mesmo? Falta de fé, ociosidade, saciedade. Ora, saciedade é tudo aquilo que nos preenche o sensório.
eu vou preenchendo-me dos sentidos externos. Comer demais, beber demais, uma vida desregrada, tudo que é exagero é saciedade no que eles colocam. O exagero das sensações. Quando a criatura humana foca no exagero das sensações, o que acontece com o sentimento? O sentimento fica inibido, porque todo o meu foco é ficar sentindo as coisas para dentro ou para fora? Para fora. Então, por exemplo, o que é o consumismo? É o egoísmo focado na compra. Sensações para fora. O que é o sensualismo? É o egoísmo focado nas questões sensuais. Tanto nas questões de comer, quanto pode ser nas questões do sexo, o que for. Mas aí a criatura entra nessa saciedade. Esse é um ponto. Outro ponto que ele fala, a ociosidade, os espíritos falam, Allan Kardec, a ociosidade. Ociosidade nos dá a impressão que nós estamos falando de quê? De pessoa que não faz nada, pessoa preguiçosa, pessoa que não trabalha. E aí, obviamente, a ideia que contrapõe a ociosidade é você entrar numa atividade. Mas aí nós não vamos entrar numa atividade de maneira amorosa. Geralmente o indivíduo entra numa hiperatividade. E aí é o que nós cuiabanos já falamos aqui várias vezes, é a chamada fazeção de coisas. Então o indivíduo faz, continua com as sensações exteriores encharcadas, e ao invés dele se focar nele próprio, ele está focado nas coisas que parecem para os outros, que aparentam para fora, e que atendem apenas o seu sensório. Mas se não bastasse isso, eles também dão uma terceira informação: falta de fé. Falta de fé. Mas como? As pessoas vão em seus templos, as pessoas vão nos centros espíritas, as pessoas estão todo dia fazendo coisas no centro espírita, isso e aquilo, mas de repente o trabalhador está triste, está deprimido, está sem sentido, está pensando nisso e naquilo, contra si mesmo. O espiritismo é consolador prometido. Como é que não está conseguindo consolar o espírita? Em que significa isso? Significa que essa falta de fé vem do núcleo, que nunca é destruído, mas que a pessoa não acionou este núcleo dentro dela. Ela simplesmente está vivendo uma fé das ideias, mas não a fé convicta dos sentimentos, que significa, em termos simples, que é a fé em que eu acredito profundamente, convicção, melhor dizendo, profundamente em mim mesmo, em Deus, na vida, em Deus, na vida, em mim mesmo. É uma tríade inseparável. É a fé da presença das leis divinas na consciência. E leva essa criatura numa desumanidade, numa falta de sentido existencial. E ali Viktor Frankl sai do campo de concentração depois que ele consegue ser libertado. Ele sai do campo de concentração de Auschwitz e oferece ao mundo as suas reflexões, contrapondo qualquer ideia de que nós somos produto do meio, de que o meio determina a criatura humana. Mas ele não entendia naquele momento, só foi entender depois, que ele estava oferecendo para a humanidade uma contribuição pesquisada, estudada, comprovada,
de uma passagem belíssima de Jesus. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, fica insípido, para nada mais serve a não ser para ser jogado e lançado fora. Vós sois a luz do mundo. Ora, sal da terra, luz do mundo, são atributos de dar sentido. Então, quem é que produz sentido na vida? As coisas ou eu? Sou eu. Porque está lá em um livro dos Espíritos, os Espíritos são agentes inteligentes do universo. Nós somos potências da natureza. Somos nós que produzimos significado na vida que vivemos. Significado no universo. Este é o tempero, dar significado a tudo que fazemos. Se nós estamos hoje com a nossa família, com as pessoas que convivemos, no trabalho espírita, fazendo coisas e não realizando significado com aquilo que estamos fazendo, mais cedo ou mais tarde, com essa ociosidade, com essa falta de fé e com essa saciedade das coisas de fora, nós vamos entrar no quê? Conforme a pergunta de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. No desgosto pela vida. Então, o que leva o indivíduo a sentir desgosto pela vida? Não são os problemas externos. Aqueles prisioneiros de Auschwitz tinham todos os problemas externos, mas eles não tocavam na tela de choque. Eles mantinham o núcleo intacto. Agora tem pessoas que têm tudo, todas as coisas que saciam, e se suicidam, e se maceram, e se afastam do verdadeiro amor, porque é através dessa energia que existe o verdadeiro autoaprimoramento. E Jesus diz mais: sede perfeito, como vosso Pai é perfeito. A perfeição, a semelhança de Deus, é possível? Sim ou não? Relativa. Seremos perfeitos na categoria de Deus? Não. Mas ele diz: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Se nós não podemos nos igualar ao Criador, porque somos criaturas, qual é a perfeição que pode se assemelhar a Deus dentro de nós? A perfeição daquilo que Ele colocou dentro de nós, que são o quê? Os atributos de Deus dentro de nós. Na obra Presença Amorosa de Deus, é refletido sobre isso. Por exemplo, Deus é eterno. Nós não somos eternos, mas somos imortais. Deus é onipotente. Nós não somos onipotentes, mas nós somos potentes, porque dentro de nós temos poder de nos transformar. Deus é onisciente. Nós não temos a onisciência divina, mas nós somos cientes do que acontece conosco mesmo. Nós trazemos uma ciência, uma capacidade intelecto-moral de nos auto-perceber. E é este o grande convite que nós estamos sendo conclamados há tanto tempo. Durante tantos anos que nós estamos na jornada de trabalho, de aprimoramento, nestes séculos que temos passado, nessas reencarnações que temos passado, melhor dizendo, nesses milênios que temos passado, chegamos até aqui. Então nós não somos nem piores, nem glorificados.
Nós somos o que nós demos conta de ser. Nós somos o que nós demos conta de ser. Agora, como diz o nosso Lacordaire, tem espaço para melhorar? Tem muito espaço para melhorar. Mas para que isso realmente aconteça, é fundamental nós nos aproximarmos daquele que fez com que fosse possível acontecer de virtudes serem desenvolvidas, conectando-se com as leis divinas e demonstrar isso de uma forma comportamental. Onde é que nós encontramos na história da humanidade o amor conectado com as leis divinas que se transformou para nós aqui em comportamento? Onde é que nós encontramos? Em quem nós encontramos, melhor dizendo? Em Jesus. E aí vem um exemplo interessante. Antes de Jesus, nas influências helênicas, nas influências platônicas das ideias gregas, até mesmo romanas, etruscas e tudo mais, antes de Jesus, a ideia do amor, que poderia ser vivido na sua mais profunda renúncia, na sua mais profunda pureza, era apenas um mito. Sabia? Não havia ainda, dentro das ideias, alguém que tivesse alcançado o máximo. Então se falava desse amor, o amor ágape, pelos gregos. Um amor profundo, por todos, sem distinção. Havia as ideias desse amor. O que é que não havia ainda? A experiência desse amor. Quando Jesus vem, e como governador sideral, nos oferece a sua presença, há uma divisão não histórica apenas, antes e depois dele, como nós vemos na linha da história. Há um marco energético. A criatura humana antes dele não tinha visto o amor crístico, o amor mais profundo, em pleno exercício nas situações mais comuns da vida, nos desafios mais comuns da vida e nos testemunhos mais dolorosos. Não havia essa pedagogia ainda. Com Jesus e o seu exemplo, ele instalou na terra a pedagogia da vivência. Antes era a pedagogia só do pensamento. Antes era a pedagogia do ideal. Mas foi Jesus que instalou na terra a pedagogia da vivência. Porque existem 3 tipos. É o pensar, ou o saber, o sentir e o vivenciar. O saber, nobres filósofos, Sócrates. O sentir, grandes almas também do Oriente. Mas já estava na hora da terra conhecer a pedagogia do vivenciar. E ele veio. E como pedagogo do vivenciar, Jesus nos ofereceu uma metodologia que é dele. E que somente essa metodologia nos faz alcançar a sublimação do pensar, do sentir, para entrarmos no vivenciar. Nós temos falado muito sobre a questão da ignorância. Várias obras a gente retrata isso. Nosso Alírio fala que existem esses 3 tipos de ignorância. Ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar. Colocando luz no saber, no sentir e no vivenciar. Agora, fazendo uma ponte com Jesus, vamos mais fundo. Sendo Jesus aquele que nos trouxe a pedagogia da vivência, ele nos deixou uma cartilha
dentro da pedagogia da vivência. E o nome dessa cartilha se chama Testemunho. Qual é a diferença entre compreender, sentir e testemunhar? Compreender, eu consegui organizar que aquilo tem lógica no meu raciocínio. Sentir, eu consegui trazer o Evangelho de Jesus para que eu sinta no meu coração. Isso tem significado, tem a ver com o trabalho de Viktor Frankl, significado. Mas Jesus foi além disso. Ele foi para a pedagogia da vivência e nos ofereceu uma cartilha chamada Testemunho. O que é testemunho? É quando nós nos conectamos à lei de misericórdia, pegamos todos os nossos direitos e doamos esses direitos para que o amor fique presente e viva em nossos corações, em nome da presença amorosa de Deus. Ou seja, é quando eu me coloco à disposição das situações, passando por aquilo verdadeiramente, e eu me coloco à disposição para ressignificar todos os meus sofrimentos naquela experiência amorosa. Eu me coloco à semelhança do que Gandhi fala para o padre Andrews. Eles estavam numa calçada em Bombaim, e o padre Andrews era inglês, cristão, e Gandhi, hindu. Enquanto eles caminhavam numa calçada, tinha um grupo de ingleses que dominava a Índia e que tinha muito ódio dos indianos. Quando o padre Andrews viu, ele olhou para Gandhi e disse: vamos atravessar a calçada, porque era costume que toda vez que um indiano estivesse na calçada, onde um inglês passasse, era o indiano que tinha que sair da calçada. Porque o inglês, entre aspas, tinha o direito de ofender o indiano ou bater no indiano se quisesse. Gandhi, quando viu o padre Andrews falar: vamos para uma outra calçada, ele fez o padre Andrews recordar de Jesus, perguntando: mas o mestre não tinha dito no evangelho dele que se alguém me bate numa face, eu ofereço a outra? E o padre Andrews olhou para Gandhi e falou assim: mas eu acho que isso é simbólico. E Gandhi falou: eu não penso assim. E ele dá uma lição para o padre Andrews incomum. Ele diz: dentro da criatura humana, ela pode organizar uma força de violência, de medo, de terror contra o outro, muito intensa. E aí ela vai com toda essa força contra o outro Andrews, e que vai bater nesse outro. Porém, esse outro também tem uma força dentro dele. A força de decidir utilizar a energia que ele utilizou contra ele, acolhendo, aceitando e nunca revidando, mas permitindo que o outro chegue até as últimas consequências do seu ato ignóbil, da sua violência. E o Andrew pergunta a Gandhi: por quê? E Gandhi responde:
Porque se nós permitirmos que o outro descubra o nível mais profundo do seu ódio, do seu egoísmo, da sua brutalidade, e nós não revidarmos, nós permanecermos assim, confiantes no que nós construímos dentro de nós, depois que ele desabar toda a violência dentro de nós, para onde é que ele vai? Não tem mais lugar nenhum para ir, porque o tirano só é tirano porque ele precisa de criaturas que se sentem ameaçadas. Se você não se sente ameaçado por ninguém, por nada, onde é que o tirano fica? E aí Gandhi diz a Andrews, a partir desse momento nasce o respeito. É daí que nasce o respeito. E Jesus, em sua autoridade, amorosamente oferece-nos: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. No ano de 1846, no dia 5 de maio, nasce Henrik Adam, polonês. Ele foi conhecido pela sua capacidade literária incomum. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, morou um tempo nos Estados Unidos. E foi nos Estados Unidos que Henrik Adam, inspirado por uma ordem elevada de pensamentos, escreve o romance Quo Vadis, contando na época de Nero os cristãos perseguidos pelo implacável imperador. Aquele livro foi escrito com tamanha profundidade que em 1902 já ganhou um filme em cinema mudo e já foi transformado em filmes, sendo mais conhecido em 1951 com grandes artistas de Hollywood. Quo Vadis Domini, que significa: aonde vai, Senhor? Esta obra, obviamente dita como ficção, e deve até então ser entendida assim, não deixa de ser uma obra notável e peculiar, porque fala exatamente da perseguição dos cristãos, colocando ali a personagem real de Paulo, de Pedro, de Alba, de vários outros. E naquele momento, um registro maravilhoso no final da obra, relembra o fato histórico que Emmanuel coloca em Paulo Estevão, da prisão de Paulo, mas com um detalhe um pouco diferente. É que Paulo, preso pelos comandados de Nero, açoitado, machucado, preso na corrente, começa a orar. Orar com aquela firmeza típica da sua personalidade. Passado alguns dias, Pedro é preso e muito entristecido, preocupado. Pedro ouve uma voz e ele, naquele estado de tristeza, de angústia, quase naquele estado que Viktor Frankl fala, a morte do sentimento, ele não sabia
o que seria de toda a cristandade. Ele estava em paz com ele, mas havia sobre muitos corações, segundo a obra. Mas ele ouve Paulo, e Paulo ao lado, ele diz: Paulo, é você? E Paulo diz: sim, Pedro, sou eu. E os dois e outros cristãos começam a cantar as músicas inesquecíveis de amor a Jesus. Paulo oferece a Pedro a força que parecia que Pedro não tinha mais. Os dois, nas suas celas, em suas correntes, cantavam e cantavam e cantavam a presença de Jesus. E os outros companheiros lá, naquele momento esquálidos e tristes, voltaram a alegrar-se com Paulo e com Pedro. Mas um dia, um daqueles soldados, que se compadeceu daqueles cânticos, abriu a cela de Pedro e disse: fuja. Fuja. O Senhor merece manter a cristandade. Paulo, nós vamos conseguir. Há muito ainda a fazer, há muito a fazer. Vamos. Eu não vou, Pedro. Jesus me colocou aqui. Eu não tenho para onde fugir. Eu estou em paz comigo. Eu não vou. Porque se toda a ideia de Jesus não for as últimas das mais profundas renúncias do meu testemunho, eu nunca me sentirei verdadeiramente fiel ao Mestre. Pedro, atrapalhado, mas eu vou. Vá, Pedro, vá. O movimento precisa de você. Vá. E Pedro sai, alta madrugada, de maneira disfarçada, sai por uma portiola e pega a Via Ápia. Mas quando ele está indo pela Via Ápia, vem alguém que pode ameaçá-lo. Ele pensa: quem será? E aquela pessoa, ele vai disfarçando com a túnica, mas quando ele olha, é Jesus. E Jesus vem. Mas não para falar com Pedro, passa direto. E ele olha: mestre. E o mestre não fala com ele, ele vai embora, em direção ao posto. E ele volta, corre atrás do mestre, e diz: Covades Domini, para onde vai, Senhor? Nesse momento Jesus se vira, olha para Pedro e diz: eu vou ao encontro de Paulo, Pedro, pois ele precisa de mim. Vós já recebeste o teu galardão, mas ele ficou comigo até o fim. E desaparece nas brumas da madrugada. Naquele instante, Pedro tem um choque de consciência. Volta correndo para a prisão armentina. Bate a porta, os guardas não entendem nada. E ele diz: deixa-me entrar, deixa-me entrar. O guarda não entendeu, abriu a cela, ele entrou, me acorrente. Acorrentou. E naquele momento ele disse: Paulo. Ele disse:
Pedro, vamos cantar. Pois não existe glória maior, Paulo, do que ser fiel a Jesus até o fim. Então eu despeço dos meus irmãos dizendo que se existe uma alegria que nós espíritas possamos viver hoje na terra, uma alegria que é indefinível, indestrutível, indiminuível. É a alegria de ver Jesus triunfando até o fim, dentro de nós. E podermos intimamente, na acústica da nossa alma, dizer: Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nossos erros, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Na noite mais tormentosa, nas aflições, nossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da bonança, a nossa porta de esperança, que nunca se secará. Muita paz.